Terminando as palestras e depois a gente abre para perguntas e questionamentos, eu peço que o professor Adnei tome conta do microfone, faz favor. Falando sobre o CCINT, os acordos de cooperação, tanto da Poli quanto da USP, ele ficou de nos dar uma visão desses convênios internacionais. Muito obrigado pela sua participação aqui mais uma vez. Muito obrigado, professor. Em primeiro lugar, quero agradecer esta oportunidade de falar sobre um tema que estou convencido de sua importância, né? Já há muitos anos. Então, eu gostaria de dividir essa fala, que não terá a beleza de uma apresentação em PowerPoint, mas que gostaria de trazer um pouco mais como um testemunho do que tem acontecido na Universidade de São Paulo, em particular nesta escola em que estamos agora, na Escola Politécnica, no que diz respeito ao intercâmbio de estudantes. E vou também falar um pouco das formas de intercâmbio na graduação e pós-graduação. Gostaria de começar com um pouco de histórico, falando primeiro da Escola Politécnica. No ano de 1999, a Confederação Nacional das Indústrias, trabalhando em parceria com a CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal do Ensino Superior, houve por bem iniciar um programa de formação internacional para estudantes de engenharia, estudantes de graduação. E a ideia era muito clara desde seu início, quando a Confederação Nacional das Indústrias percebeu da importância de dar uma visão diferenciada a um grupo seleto de estudantes. Tratava-se de selecionar um certo grupo de alunos e um certo número de países para que esses estudantes tivessem acesso a uma parte da sua formação no exterior, obtendo uma experiência internacional, ganhando conhecimento um pouco mais aprofundado de uma língua, de uma outra língua, mas particularmente aprendendo a pensar de forma diferente. Diferente porque as diferentes culturas têm diferentes maneiras de encarar os problemas. A busca de soluções pode variar conforme a cultura. Da mesma maneira que quando nós, neste país, falamos eu e apontamos para o peito, no Japão se aponta para o nariz. Isso é uma questão cultural. Desta maneira, também a busca das soluções a problemas, aos mesmos problemas, é diferenciada. Bom, a CNI e a CAPES criaram o chamado Programa de Graduação Sanduíche, no sentido de que eram estudantes selecionados a partir do terceiro ano. Havia os critérios muito rígidos de seleção. O estudante tinha que ter o seu histórico escolar imaculado, estar em dia com as obrigações acadêmicas, e fazia um exame a nível nacional. E aconteceu que, dos nossos estudantes, muitos, em particular os nossos, junto com os da nossa universidade irmã, a Unicamp, acabaram preenchendo em torno de 50% das vagas desse programa, que durou 3 anos. Esse programa foi muito bom. Era 1 ano de estudos no exterior. Ele foi feito por razões que a CNI decidiu, com a Alemanha, 100 candidatos por ano, França, 100 candidatos, e Estados Unidos, 30 estudantes por ano. Fácil de entender, o custo da tuition limitava bastante a ida para as escolas americanas. O resultado foi que os nossos estudantes demonstraram o bom nível da formação em engenharia neste país. Na sequência, começamos a ser visitados por escolas de engenharia de grande importância, como as Écoles Centrales
em Paris, o Politécnico de Torino, Milano, as universidades que formam engenheiro, como o Politécnico de Madrid, de Catalunha, de Barcelona, universidades como Darmstadt, Stuttgart, etc. Bom, o fato foi que iniciamos a discussão de um programa inovador nessa escola, inovador em termos brasileiros, que seguiu um aspecto um pouco diverso do que foi apresentado pelo nosso colega Edson Ritchio, que tem uma experiência riquíssima de intercâmbio, né? Não só rica em termos de número, mas também de qualidade. Eles têm centenas de alunos que se deslocam. O nosso projeto, embora também contemple este tipo de formação de períodos curtos, ele preconiza um período de formação mais longo. É o chamado programa de duplo diploma. Nós preferimos, na Escola Politécnica, sempre que possível, mandar os estudantes para fazer uma formação de engenharia complementar à nossa, não no sentido de buscarmos uma melhor qualidade, a ideia não é essa, nós temos consciência da qualidade da formação dessa universidade, em particular dessa escola, mas a ideia é expor o estudante a uma nova forma de pensar, de buscar soluções para os problemas. Do ponto de vista pedagógico, é muito interessante, porque mesmo nós, os professores, no contato com os alunos, ficamos expostos a novas formas de ensinar. Eles vão e voltam e comparam e nos trazem as informações. Então, acreditamos ser esta formação muito enriquecedora, tanto para o aluno como para a universidade, mas mais ainda para o futuro profissional desse estudante. Ele estará numa empresa que terá à sua disposição um jovem com uma formação de grande qualidade, experimentado, porque sempre exigimos que esse jovem faça estágios no país onde está, para onde foi, estágios em indústria, mais do que um estágio, e isso os enriquece profissionalmente, não só porque aprendem a dialogar com engenheiros, com estudantes, naquele momento estudantes, né, de outros países, e ele se prepara de maneira muito mais aberta. Bom, qual que é a relação disto com as pequenas e médias empresas? É óbvio que as empresas precisam saber da importância desta formação. No momento em que elas compreendem como um desses jovens engenheiros com essa dupla formação tem uma abertura de espírito bastante grande, ela percebe, os empresários vão perceber a importância de seu emprego. Falando agora em termos da universidade, a Universidade de São Paulo se abre internacionalmente. Ela se abre internacionalmente como uma universidade que quer produzir profissionais com as melhores características. Ela busca, em todas as formas, agora eu não falo só de engenheiros, eu falo dos economistas, dos administradores, mas por que não dizer dos médicos, dos físicos, dos químicos e de todas as formações, né? A universidade procura se abrir internacionalmente com o objetivo, primeiro, de conhecer mais e também de ser conhecida, né? Hoje mesmo estava numa reunião com um grupo de professores, de reitores de universidades da Espanha, onde vimos coisas muito curiosas, que se transpostas para o mundo empresarial, dá para ver claramente a importância da internacionalização. O que mede a qualidade da universidade é o nível, não só o número, mas o nível das suas publicações.
As universidades hoje fazem parte e fazem um grande esforço para aparecer nos rankings universitários com os números menores possíveis, número 1, número 2, número 3. Né? Esta universidade está classificada bastante bem entre as 3.000 melhores do mundo, está classificada de diversas formas. Pela Webometrics, está classificada em número 117. Pela classificação da rede Universia, que se limita aos países ibero-americanos, está em primeiro lugar, incluindo Portugal, Espanha e toda a Latinoamérica. Pela classificação de Shanghai, está entre 100 e 150. Bom, isso é importante para a universidade? Claro que é. Ela pode atrair melhor atrair os estudantes e trazer melhores pesquisadores. Mas o que eu procurava dizer a vocês da importância da internacionalização é que estas mensurações dependem de critérios variados. Mas de Shanghai pergunta quantos prêmios Nobel tem e aparece uma classificação. Bom, nós não temos nenhum. Então, por enquanto. Então, são muitos os critérios, né? Mas algo que me chamou a atenção na apresentação que foi feita hoje pelo grupo de reitores ibero-americanos é o fator de impacto. Na questão das publicações, o fator de impacto fica associado claramente a maiores fatores de impacto, que significa número de citações, né, e penetração desse trabalho, com as universidades que mais se internacionalizam. Isso é curioso, mas não é inesperado. Na produção do conhecimento de forma colaborativa, as universidades que estão produzindo profissionais, produzindo ciência, produzindo conhecimento de forma compartilhada, acabam publicando nas melhores revistas, nos melhores fóruns, e isso muda muito a situação dessas universidades. Quer dizer, as posiciona melhor. Transpondo para o mundo dos negócios, não há por que não dizer que isto vale também para as empresas que trabalham com pessoas que tenham experiência internacional. É por isso que esta universidade, em particular, esta escola, busca esta abertura. Busca essa abertura para permitir, para produzir uma formação de engenheiros com a qualidade competitiva com as melhores escolas de engenharia do mundo. Se eu falar, por exemplo, da minha geração, muitos de nós aqui, nós vamos perceber algumas coisas curiosas que é um desafio para nós. Nós não somos um país de anglo-saxônicos, onde existe uma cultura. Eu abriria um pouco mais, não vou falar só dos anglo-saxônicos, mas eu vou falar onde é bastante comum, mas eu vou falar de países europeus, onde existe uma cultura de empreendedorismo. O empreendedorismo é um fator primordial no processo que começa na geração do conhecimento, a geração da riqueza. Agora, da minha geração, poucos dos meus colegas foram ou são empreendedores. Então, como é que nós podemos ensinar o que não sabemos? Então, eu acredito que neste processo de internacionalização, nós detectamos a importância dessa busca de outras maneiras de abordar problemas semelhantes e constatamos esta necessidade de dar aos nossos estudantes uma formação empreendedora. Em particular, essa escola já tem uma atividade mais recente, eu diria dos últimos 4, 5 anos, que se criam cursos que não são cursos curriculares ainda de empreendedorismo. Isso nós encontramos em diversas universidades no mundo, e esta é uma razão para que busquemos a internacionalização. Eu estou bastante convicto de que se passarão poucos anos para que este
país, ou esta formação ou melhor, este país, ou a geração de riqueza que nós precisamos para fazer boa distribuição de renda, tenha resposta nessa formação empreendedora dessas novas gerações. Eu estou bastante convicto disso. E também estou convicto da importância da abertura internacional para que se tenha esta possibilidade de trazer o que nos falta. Nós temos nesse país diversas abordagens a esse problema. Uma delas é a iniciação científica, que não é tão comum em outros países, que é aquela de selecionar estudantes de talento e chamá-los para trabalhar com os grupos de pesquisa. Ou seja, é um processo de desenvolver o talento pela pesquisa, vale dizer inovação também. Quando se está numa escola de engenharia, há uma relação direta da pesquisa com a inovação, desde cedo. Ou seja, cuidar dos jovens, de desenvolver nos jovens estudantes esse gosto pela pesquisa, pela inovação. E daí para o empreendedorismo. E nesse aspecto, a abertura internacional, esses programas que nós temos desenvolvido, eu acredito que sejam fundamentais. Talvez eu tenha falado em duplo diploma sem explicar exatamente o que é. Então, vamos lá. Os programas de duplo diploma na engenharia, porque para nós é algo que desperta tanto interesse, que os estudantes fazem fila para buscar essas oportunidades. Nossa escola, a Escola Politécnica, tem tido bastante sucesso em enviar anualmente algo como que entre 80 e 100 estudantes para as formações internacionais. Para uma escola que recebe anualmente novos 750 engenheiros, o número é grande, mas pode parecer pequeno. A ideia é que se continue a buscar mecanismos. Nós esbarramos certamente no problema do financiamento. O problema do financiamento é complexo. Nós buscamos todos os tipos de bolsas com órgãos de governo. O governo brasileiro começa a se interessar através de programas de envio de jovens para fazer parte do curso de engenharia no exterior. É incipiente, mas da ordem um pouco mais que uma centena por ano, um pouco mais. Existem as possibilidades de busca de bolsas com empresas, grandes grupos que já têm experimentado esses jovens formados dentro desses projetos chamados de duplo diploma, têm percebido este diferencial por parte dos jovens, de modo que temos uma solução parcial, ou cresce bastante o número de estudantes que conseguimos enviar ao exterior para os programas de duplo diploma. É importante que se diga que o mérito acadêmico, o esforço pessoal do estudante é o fator primordial. Nós não queremos privar bons talentos que não tenham recursos financeiros de fazer esta experiência. Desde que ele seja um muito bom estudante, nós batalhamos muito para conseguir os meios. Voltando então na descrição do duplo diploma, o duplo diploma é um projeto que conosco tem 6 anos e que o estudante sai num certo momento do curso, tipicamente ao final de 7 semestres, ele faz 7 semestres, vai para uma escola de engenharia de boa qualidade no exterior, faz mais 4 semestres, portanto, já estão percebendo, já passou dos 5 anos, de fato isso completa 5 anos e meio, e volta para fazer um semestre conosco. Tipicamente é um projeto em que, desde o início do estudante, na sua formação de engenheiro até completar, até porque existem os estágios que são feitos no exterior, passa para uma formação de 6 anos. Mas isso é plenamente recompensado para o estudante por diversas razões.
O estudante faz novos amigos, ele se torna proficiente numa nova língua, aprende a pensar de uma maneira nova, conhece outros lugares e aumenta a sua empregabilidade. Ele passa a ser procurado, disputado em algumas circunstâncias pelos seus empregadores. Então, nós temos plena convicção de que é um grande negócio para o estudante, mas não deixa de ser para a escola, para os seus professores, né? E principalmente, de novo volto naquela questão, para as empresas que os empregam. Então, esta é uma breve descrição do nosso projeto. Não significa que nós mandamos todos os estudantes em duplo diploma. Mandamos também para o que se chama de aproveitamento de créditos e recebemos estudantes, particularmente europeus, para realizar conosco um período de estudos, 1 semestre, 2 semestres, e estamos criando um sistema de equivalência de créditos que permita ao estudante europeu levar créditos equivalentes ao ECTS para a sua escola de origem. Nós não estamos na Europa, não vamos adotar o ECTS aqui, mas o estudante leva um crédito ECTS. E leva mais, ele leva também aquilo que é comum nas empresas brasileiras e, portanto, na formação da engenharia, uma cultura local. Né? Quando nós falamos, por exemplo, de automação bancária, é bem sabido que esse país é muito bom nessa área, porque tivemos problemas gigantescos com inflação e que foram anos de pesquisa em soluções para nos livrarmos daquele dragão, né? Aquele dragão que nos comia pelos pés. Então, estes jovens, quando vêm fazer aqui neste país uma formação, por exemplo, vou falar da formação dos meus colegas que me convidaram para essa mesa, em engenharia de produção, os jovens que aqui vêm ficam encantados e dizem, bom, não poderíamos fazer melhor escolha. Porque os profissionais do mercado estão na universidade e dão a esses jovens uma formação bastante boa. Então é um trabalho complementar. Enviamos nossos estudantes, ganham muito com a experiência que tem nas escolas conveniadas, e quando recebemos estudantes estrangeiros, procuramos também dar a eles o que temos de melhor. Então, somos totalmente convictos da importância da formação internacional para os engenheiros. Teríamos muito que conversar, temos diversos problemas. Eu citei um, que é o problema do financiamento, mas nós temos o problema da comunicação, problema de línguas. Né? Se nós estamos falando tecnicamente, cada uspiano deve falar inglês, porque nós temos inglês no vestibular, no programa de entrada, mas isso talvez não corresponda a uma verdade absoluta. Se nós falarmos que os nossos estudantes vão para a Itália, vão para a França ou Espanha, bom, nenhum problema, porque todas são línguas latinas, também não é verdade. Né? Então nós nos esforçamos muito por oferecer programa de formação linguística. Estamos começando, estamos oferecendo formação em francês, em alemão, estamos negociando agora para fornecer formação linguística em italiano e espanhol, de modo que possamos nos abrir internacionalmente com qualidade. Este é um projeto não só da Poli, mas é um projeto da USP também. Eu acho que eu não devo me estender mais, porque existe a possibilidade de alguns debates, não é? Mas eu gostaria de encerrar dizendo: estamos convictos da importância da formação internacional, não só para a engenharia, mas em particular para a engenharia, que junto com a economia e a administração são os motores da nossa economia e o que permitirá o desenvolvimento de países como, por exemplo, o nosso. Muito obrigado.
Obrigado, professor Adnei. Então, como vocês viram, hoje a gente terminou essa parte da tarde com o elemento humano, com as pessoas envolvidas no processo de inovação. Era essa nossa ideia de mostrar com 4 expositores a grande diversidade de possibilidades que a gente tem de trabalhar com nossos parceiros, irmãos do resto do mundo. Esse é o nosso grande interesse. Começando pelo professor Edson, que mostrou com o vigor do programa de intercâmbio da FEA. O professor Gregório, que tem ido para a Espanha conversar com Valência e ver a possibilidade de como a gente pode se integrar. O professor Máximo, que gentilmente também veio nos visitar, junto com o professor Bruno Ricó, de Bolonha, e que nós estamos já em uma conversa um pouco mais adiantada. E o professor Adnei, que fez um briefing do que está acontecendo na Poli. Então, eu gostaria que, quem quiser fazer alguma pergunta, tiver algum questionamento, por favor. A Vivian está com o microfone aqui. Eu queria perguntar aos professores, essa questão aí do envio dos alunos, dos países ditos emergentes, que são conhecidos pela sigla BRIC. Nós verificamos que tanto a China como a Índia enviaram maciçamente estudantes de engenharia para os centros de excelência na Europa e Estados Unidos, e esses estudantes retornaram trazendo tecnologia, trazendo inovação que está sendo aplicada agora nesses países que eles estão se destacando. Eu pergunto aos senhores o seguinte: o quanto o Brasil está atrasado nesse processo e o que nós precisamos fazer para recuperar esse atraso, se é que esse atraso pode ser recuperado? A iniciativa é ótima, é boa, mas são poucos e talvez muito atrasados. O que precisamos fazer? A iniciativa da USP é ótima, mas a USP está circunscrita a São Paulo. Nós temos o resto do Brasil. Quer dizer, nós temos que puxar o Brasil junto. Como resolver esse problema? Obrigado. Será que podemos agregar alguma outra pergunta? Professor João? Eu achei muito interessante a tua questão. Eu gostaria de agregar a questão do colega, o problema do modelo do financiamento para se acelerar esse processo de internacionalização. Eu acho que a mesa aqui, a composição dessa mesa foi muito feliz, porque tem representantes de várias instituições, mesmo falando da Universidade de São Paulo, temos aqui 4 instituições representadas, se não me engano, né? Temos a Escola Politécnica, a Faculdade de Economia e Administração, a Universidade de São Paulo e a Fundação Vanzolini, que na realidade fazem parte, né, de uma única coisa, mas, né, eu diria que com competências complementares, com funções complementares dentro desse desafio que é o processo de internacionalização, né, que é um desafio de toda a universidade. Então, eu queria agregar a pergunta dele, essa questão, quer dizer, como que vocês veem um modelo de financiamento para poder dinamizar, acelerar esse processo de internacionalização? E nisso, logicamente, o papel das agências de financiamento, das agências oficiais de financiamento, mas também o papel de agentes privados. Professor Edson, quer começar? Ok. Eu talvez pudesse falar alguma coisa, obviamente sempre com a visão da FEA, né, de uma escola de gestão, entendendo as diferenças que existem entre as diversas áreas da ciência, né, as hard e as soft, enfim, e colocando dentro dessa perspectiva, mas então dizendo que, obviamente, a formação de brasileiros, e o BRIC, no caso, Brasil, Rússia, Índia e China, formam ao mesmo tempo um conjunto que representa uma perspectiva de mercado para os países produtores de tecnologia, né, do hemisfério norte, sob esse aspecto.
por outro lado, são países que procuram reduzir este gap, né? E aí é onde eu acho que a sua pergunta, a colocação também do professor Mato é bastante oportuna. Quer dizer, o que é que o Brasil estaria fazendo para reduzir este gap? O que é que nós poderíamos estar fazendo para que o restante do Brasil estivesse junto nisto? Bom, mais uma vez, no caso dos estudantes, dos alunos de escolas de gestão que buscariam conhecer no exterior, nos países ditos mais avançados, quais são as novas percepções das teorias de gestão que fazem com que estes países sejam mais competitivos. Eu quero dar um exemplo bastante rápido e simples e claro do que está acontecendo na Europa hoje com o Acordo de Bolonha, que é um acordo onde os países da União Europeia tentam implementar um sistema comum, baseado no ECTS e baseado em um acordo que está ainda em implementação. Mas, ao final deste acordo, a União Europeia, que hoje já tem um volume de 40 países ou mais, se não me engano, forma o seu doutor no chamado sistema 358, ou 3 mais 2 mais 3. Então, um doutor um indivíduo pronto para fazer pesquisa ou disputar no cenário internacional posições de gestão, posições de mando, de comando e de decisão, que são, portanto, o ponto importante do meu foco, estarão formados em 8 anos, após a sua graduação. Se nós somarmos o nosso caso, sem nenhuma crítica, mas apenas somarmos, o nosso doutor leva, se não me falha a memória, bastante mais tempo para estar formado, né? Isto já estabelece uma diferença de competitividade, onde os europeus vão estar com um volume maior de doutores por ano, e este é um dos itens que é usado para a classificação das universidades, também, que é o throughput, ou seja, o que entra e quanto sai. Nós estamos já de cara, assim, de pronto, não é? Em uma desvantagem competitiva, usando aí a ideia de Michael Porter, não é? Para aquilo que nós conhecemos como competitividade entre as nações. Se é verdade que o Acordo de Bolonha, aí tudo indica que será bastante bem sucedido, o que poderíamos fazer nesse caso, né? Então, eu diria que já temos uma diferença aí grande. Agora, com relação ao resto do Brasil, usando este exemplo, nós, então, temos uma quase que ausência de condições de financiamento para esses jovens irem para o exterior. No caso da FEA, como eu citei, é de iniciativa individual, quase que um ato de empreendedorismo, né, como eu citei, os nossos alunos irem para o exterior. Agora, eu desconheço, e acho que nunca houve nenhum tipo de bolsa, isto no caso das nossas instituições, para alunos de graduação. Agora, falando um pouco do caso de pós, né, de mestrado e doutorado, essas bolsas estão se reduzindo a cada ano, infelizmente, né? E é óbvio que parece que, nesse assunto, a educação, do ponto de vista competitivo, não tem sido prioridade dos nossos governantes, né? Agora, com relação aos movimentos espontâneos, como é esse que nós temos na FEA, o caso da Poli também, o que nós podemos fazer é mostrar a nossa experiência para as outras escolas, para as outras universidades, e mostrar a eles que é possível fazer alguma coisa com base na iniciativa dos estudantes. Por outro lado, esses acordos, como por exemplo o professor Arne citou, que são muito importantes, onde algumas bolsas são disponibilizadas, né, pelas algumas regiões na Europa, alguns países na Europa que estão, às vezes... mas, obviamente, se nós entendermos isto como a diferença entre o Brasil, por exemplo, e a China, que é um país ainda controlado totalmente por um partido, por um governo forte,
de longe não existe nenhum processo democrático como o nosso. Aqui o intercâmbio e o processo de ida ao exterior, ele é espontâneo, ele é livre, ele é, embora não dirigido, né? Não dirigido. Embora a CAPES tente sempre fornecer bolsas para aquelas áreas que são de prioridade para o país, né? Muito embora eu já encontrei no exterior, eu não vou citar nem de que região é, mas bolsistas brasileiros, um bolsista brasileiro estudando literatura na Idade Média, como a bolsa da CAPES. Eu não sei se isso seria uma prioridade para o nosso país, não estou aqui criticando, mas é possível que essa seja a maior dificuldade, né, para se decidir quais são as áreas que mereceriam esses escassos recursos, né? Bom, esses são os meus comentários, não sei se agreguei. Obrigado. Professor Gregório, quer fazer alguma observação? Eu diria que o problema não está só no financiamento para ir, nós temos que pensar também no problema de quem vai tem que voltar, ficar e contribuir. Eu acho que a coisa é mais ampla. Os nossos profissionais, nossos professores que em geral vão para o exterior, acabam ficando por lá, né? Não voltam mais. Então, nós vamos colocar recursos para o pessoal ir e permanecer lá fora. O Rich estava me lembrando aqui que tem um brasileiro que ganhou o prêmio Nobel que se naturalizou em inglês. Você não quer explicar? Exatamente, é um professor de família árabe. Eles viviam no Rio de Janeiro, ele nasceu, inclusive, no Rio de Janeiro, mas aos 14 anos, ele era pesquisador, era da área, né, de ciências, né, físicas. E ele, como não teve uma bolsa para estudo, o pai dele foi solicitar isso ao governo do município do Rio e não conseguiu. E então a família o mandou para a Inglaterra e ele é um dos prêmios Nobel da Inglaterra hoje, né? Não me lembro agora totalmente o nome dele, mas eu posso ver isso rapidamente. Brasileiro, foi educado totalmente no Brasil até os 14 anos, mas esse prêmio Nobel pertence à Inglaterra, né? Então, temos alguma tendência, né? Então, só para completar, a ideia é essa. Por enquanto, os jovens que têm ido e voltado para cá acabam se radicando aqui ao Brasil com grandes vantagens competitivas no nosso mercado de trabalho. E os que vêm de fora, saem daqui, também voltam muito bem competitivamente para os seus países. Isso, como nós damos aulas para esses alunos, nós temos contato frequente com eles, dá para constatar. Agora, esse problema de fundos de recursos, nós aqui temos esse problema de termos uma política de desenvolvimento que possa utilizar esses profissionais. Se nós não tivermos isso, vai ser muito difícil estabelecer esse fluxo. Pode-se pensar em alguma coisa no futuro de organizar esforços no meio da indústria, para que a indústria, ao invés de ficar pedindo pesquisadores preparados, passe a financiar esquemas para que mandemos nossos estudantes em massa para o exterior. Desde que a gente possa garantir que eles voltem aqui e permaneçam produzindo e agregando valor ao nosso país. Acho que o caminho é por aí. Posso pedir ao professor Máximo que nos diga qual é a mágica da Itália em ter 3.000 incubadoras? Esse é o número que eu tenho, enquanto que o Brasil não tem uma centena. Como é que você vê, como é que a Itália conseguiu e nós ainda não? Well, let me try to deal with, I suppose it was the first question. China and India have actually sent thousands and thousands of students abroad, especially in the United States, I must say, very few in Europe. And they did also bring back technologies, this is true. Now, clearly this is a case in which a transfer of technology takes place. Textbooks are full of these examples.
transfer of technologies from more advanced countries to what are apparently less developed countries also takes place through this means. We are trying to do something about this in Italy as well, to attracting both Indian and Chinese students. But your question is Brazil too late? I don't think so. I mean, you're never too late, really. One must look at the real core of the problem. What is it you want to do? You may want to do what I try to argue perhaps in my presentation. Sending people out, but also receiving people here. Sending people out so that they can find out what technologies prevail. You see, most of the technologies which are used in industry are not cutting-edge technologies. Most of the technologies are, in fact, adapted to what is, in fact, the local environment. Absolutely, the vast majority of technologies are indeed made of that kind of substance. It is important, however, to find out how firms and, well, technologies have adapted. This is an important point. You must send people out to find out about this technological adaptation process. And then you might want to receive people here, because you do also have a great experience. I mean, this is certainly true. Brazil is a country which has grown quite fast and it has an experience in a country which is highly dualistic, and this is something I would like to emphasize, because this is an important point. So you must have had a different process of adaptation and learning. Adaptation and learning is an important, absolutely important processes. We all know this. I don't want to insist on these matters, but adaptation and learning is, I suppose, it's quintessential to the industrialization and the technological development process. So you might want to have people here. This is the exchange. Perhaps Brazil today is a country which is ripe for an exchange program rather than either sending out or receiving. It is more actually ready. It's readier to have an exchange. And what in my view, the way I see it, is that you want to organize this exchange in a highly factual manner. This is our idea of a master's degree in technology, innovation technology management. So that's the point, you see. I think the way to do it is to, there's no reason why you should think you're too late, but the way to do it is, I think, to view this particular and specific problem, which is important for an internationalization and in a globalized world. I agree. How to do it is in this way, a two ways approach. I don't know if I answered your question, but I think it's important to explore these problems in a concrete way. There is no general recipe. There is no generalized model, or there is no blueprint which can be applicable to any circumstance or to any framework. I think it's a question of getting down to the actual business of discussing ways of organizing this exchange of experience and ideas. The second question is where to get the resources to bring about the process of internationalization. Where do we get the money? Well, of course, you want to ask this question in the Brazilian context, obviously, but and I have very few things to say about this. I think it's very hard. But it's absolutely important that we do actually conjure up these resources. The way to do is to convince people that, and in funding institutions to begin with, it is that it is not a loss of money. It is not
wasting or squandering scarce financial resources, but it is an investment. This is the approach. We must argue. I don't see any recipe to convince. This is what, personally, and my colleagues and I quite often do, go to ministries and go to regional governments, local governments, association of industrialists, and say, we have a very good idea, a very good program. Can you put the money up for this? Most of the time, 99% of the time, they say no. And I can understand it. I mean, for an industrialist, for an entrepreneur, even for an association of industrialists, spending money is it's a cost. They want to recover a cost. They don't see the return for the money they put out. But we must convince it. It is a good investment. So we must actually organize a fundraising campaign. I must insist and do it. There's no other way to do it. I don't think I can answer it in any better way. And I'm sorry. I really wish I had a very good recipe, a very good model, but I don't. I suppose that many things have been also been brought up. The brain drain. See, the brain drain is an issue which has been brought up here, but it links up with your question. You see, it is true that that China and India have sent out many students abroad, and they came back bringing on their shoulders, in their knapsacks, the most advanced technologies, but many remain there. Scores and scores of them have remained there. If you go to an advanced graduate program, or to, say, to an important research department in the United States, the vast majority of the people who work there are not Americans. They're citizens or naturalized Americans, perhaps. But most of them, that's perhaps the case of the Nobel Prize winner, but most of them come from India, from Vietnam, from China, from Latin America, which is true, and even from Europe. Even many come from Italy, for instance. Most of the people who work working on cutting-edge science, advanced technologies, are not Americans. They come from all these countries, and that's part of the brain drain, because it's obviously these are people who've been expensively educated in their countries of origin, be it Brazil or China or whatever, expensively educated. But the return of this education is actually to the benefit of a country which is some sense of the richest country in the world, I suppose. It's the United States. Of course, I can see it's a great success. I think in many ways it's a wonderful thing that there are university in the U.S. that are able to do this. It's a great opportunity. In fact, through this, there is also a process of internationalization of knowledge and science. So you must look at this issue in both ways. It is a two-sided issue. It's not either an absolute loss and no gain, or gain and no loss. So again, I think we should try to walk on this knife edge again. There is a trade-off, but we must try to lessen the brain drain, but also to take the opportunity to internationalize knowledge and science. Going abroad, yes, we should do that. Finally, one of the questions which has been brought up is what is Brazil to do, or indeed, is there a policy which Brazil, as the educational institutions in Brazil, should pursue
when facing the process which is taking place in Europe, which is called the Bologna process. Bologna, well, we are experimenting with this system, which is not mandatory. It is based on an agreement which more or less tries to convince most European countries to have a unified educational system, well, at least as far as a basic paradigm is concerned. The 2 + 3 + 3, the 2 or 3 years of undergraduate program, 2 years of graduate, let's say basically a master's degree, and then 3 or 4 years of PhD program. We are not very happy with this. We are experimenting, and you see, if I may say something about this, if you take in a static way the perfect model, you see, suppose that you have a planet out there in space which has always applied this educational paradigm, it might work splendidly. It might be really a beautiful way to unify the various institutional systems. What is in fact very difficult, and also in many ways disappointing, is the switch over. It is changing from the old system to the new system, because the adaptation process is always uncertain again. You see, change is uncertain, and we adapt in ways which sometimes can be very disappointing. You see, you may lose the strong points of your old systems and not get the good points of the new one, the strong points of the new one, you see. So, again, I suppose that you will not want to take this process, you know, as necessarily as a good example or as a paradigm that you ought to follow. No, not at all. But please keep monitoring it. Keep monitoring it, because after all, you may have a similar problem, well, not in Brazil, which is a unified country, of course, in terms of its educational system, but perhaps in Latin America as a whole. There are various meetings which take place every now and then that try to discuss ways to bridge the gap between the two educational systems in Europe and Latin America. Usually they are, well, not a waste of time, of course. I mean, it's always good to exchange experiences, but they're not very fruitful. But I suppose that you may want to monitor the process taking place in Europe, the so-called Bologna process, because it may be important to see how it develops, and it might be possibly a way to think of your own experience and how to adapt to it. Thank you. Obrigado. Eu gostaria de dizer ao colega que eu não compartilho exatamente da sua opinião, muito embora em alguns pontos ela coincide. Em alguns. Não acho que erramos em tudo, mas vou dizer onde erramos, onde eu acho que erramos. Quando comecei minha carreira aqui na Escola Politécnica, e até hoje, eu comecei a trabalhar com microeletrônica. Dando um exemplo bem concreto, o Brasil errou solenemente. Me lembro bem, quando se olhava a pauta de exportações do Brasil, olhava o volume exportado, Brasil e Coreia estavam muito próximos. Aliás, o Brasil estava na frente, em torno de 73, 74, 75. A Coreia, sim, mandou algumas centenas de milhares de jovens para os Estados Unidos trabalhar nessa área que também era minha, microeletrônica, materiais, novos materiais. Nós escolhemos o caminho da reserva de mercado. Era um outro regime de governo. Nós trabalhamos um sistema fechado, dizendo, bom, esse país tem economia de escala suficiente, vamos nos virar sozinhos. Naquele momento, esta escola se preparou
em preparar os profissionais. Nós criamos uma opção de engenheiros com formação em microeletrônica. Mas, como preconizava aquele governo de reserva de mercado, isso não era necessário. Feneceu a ideia. Nós erramos. Bom, nós sabemos que em cada casa hoje tem pelo menos algum produto eletrônico coreano. Pode ser um televisor de plasma, pode ser um personal digital nurse, alguma coisa, um relógio, alguma coisa tem. Bom, na minha também não tem, mas é porque eu não gosto de TV, outro problema. Mas tem muito. Produtos coreanos, ou seja, eles acertaram. E nós erramos. Agora, não é por falta de doutores. Só essa universidade produz mais doutores por ano do que Berkeley, do que Stanford, do que produz. E daí? Onde eles estão? Nós passamos do momento em que era preciso produzir doutores para montar a universidade. Hoje nós estamos super estocados. Podemos dizer isso. E o setor produtivo, que precisa desses doutores? Trata-se de um problema que não cabe à universidade resolver. Nós acho que fazemos a nossa parte. Bom, mas eu não acho que erramos em tudo. Se nós olharmos a nossa indústria aeronáutica, nossa indústria de petróleo, né? A agroindústria, que eu diria que sustenta esse país, nós não erramos em tudo. Equipamentos. Tem muitas áreas que os erros não aconteceram. Eles aconteceram setorialmente, eu diria assim, em muitos setores, mas eu ainda tenho muita esperança, expectativa, né, neste país. Eu diria que, de novo, volto à questão do empreendedorismo. Nós precisamos trabalhar muito fortemente na criação de uma geração de empreendedores, porque doutores temos muitos. A necessidade de mercado também os temos. Nós só não aprendemos a fazer dentro de um modelo nosso. Está tudo perdido? Não acredito que está tudo perdido. Tenho participado de algumas comissões do Ministério da Educação. A CAPES, que é ligada ao Ministério da Educação, na pós-graduação, já tem há muitos anos, o CNPq também, as fundações estaduais de apoio à pesquisa, têm investido no envio de estudantes para doutorado sanduíche, mesmo para formação. Mestrado já foi, mas tem havido alguma coisa. Agora, a CAPES começa a apoiar em duas áreas, engenharia e na área das ciências agrárias, começa a apoiar estudantes que vão ao exterior fazer de graduação. Isso é novidade, mas está acontecendo. Não é muito, eu diria, incipiente num país desse tamanho, 180 milhões de habitantes, umas 120 bolsas por ano. É pouco. A Secretaria de Educação Superior do MEC, do Ministério da Educação, está criando e está discutindo, eu tenho feito parte de algumas dessas comissões, um estudo no Espaço Alcue, que é o espaço da educação superior na América Latina, Caribe e União Europeia. E já começa a separar algum dinheiro, modesto, para intercâmbio de estudantes de graduação, não no programa do diploma, mas mais na visão, como a FEA tem trabalhado, que é uma primeira exposição, 6 meses para os estudantes. Bidirecional, sul-norte, norte-sul, mas também sul-sul. E agora se prepara para financiar o envio de professores das universidades públicas. O governo não vai financiar também a universidade privada, que nós temos em boa quantidade. Mas universidades públicas mandando essa daqui é uma iniciativa brasileira, por isso eu digo,
nem tudo está tão escuro, para países sul-americanos ou da América Latina, mandando por 15 dias professores para fazer contato em diversas áreas do conhecimento e depois receber um desses professores na sua universidade para estabelecer laços mais fortes de cooperação. Bom, eu acredito que, eu não diria que tudo está perdido, porque em muitas áreas não erramos, em outras áreas podemos consertar, né? Eu tenho uma visão otimista de que estamos vivendo um bom momento no que diz respeito à abertura internacional. Repito que não cabe à universidade resolver o problema de descobrir o melhor formato do elo que falta nesse binômio geração do conhecimento e sua transformação em riqueza. Não cabe à universidade. À universidade cabe sim preparar boas cabeças, e é isso o que eu creio que nós fazemos quando damos a esses estudantes a possibilidade de uma formação internacional. Essa é a minha opinião. Só para completar, professor, a ideia não é ser pessimista, pelo contrário. A ideia vocês como formadores de opinião, isso tem que chegar a público. Então, quando nós verificamos, quando eu dei o exemplo desses países, no caso da China, que existe uma decisão centralizada, de cima para baixo, não é uma decisão democrática, eles provavelmente têm algumas metas a atingir. Olha, daqui a tanto tempo nós queremos dominar essa área de microeletrônica, biotecnologia, a área aeroespacial. Aí o meu sentido da minha pergunta é o seguinte: daqui a 20 anos, no que o Brasil vai ser bom? O que nós queremos dominar? Ou vamos continuar sendo dominados? Ok. Eu comentaria assim: a nossa sociedade, aqui neste Brasil, mas não é diferente na Europa, não aceita isso que a China está fazendo. Não é possível. Lá é possível. Manda-se fazer e se faz. A China, as empresas chinesas, nós conhecemos o método de trabalho delas, conhecemos a agressividade. Ela já comprou toda a parte de computadores pessoais da IBM, hoje se chama Lenovo. Quem quiser comprar um Lenovo sabe que é um IBM. Bom, ok. Mas eu acho que a nossa sociedade não aceita. É um modelo de desenvolvimento. Hoje, a China, com a produção científica que tem, ela está em torno de entre os 10 maiores produtores no mundo, mas ela será o segundo. Os Estados Unidos hoje têm cerca de 400 mil documentos científicos publicados. A China tem 100 mil. Em 5 anos, ela passa para segundo. É uma questão de política. Nós, não sou eu, somos todos nós, somos formadores de opinião, devemos, obviamente, tentar disseminá-las. O que eu posso dar como testemunho de uma tarefa que eu faço atualmente é simplesmente o seguinte: eu estou presidindo a Comissão de Cooperação Internacional da USP e não teve nenhum outro país, nesses 6 meses que eu ocupo essa função, que mandou mais delegações com maior número de membros. Cada vez que vem uma delegação chinesa, o tamanho da delegação é proporcional à população da China. Vem 13, 15... vem vice-ministro, 2 reitores, um vice-reitor. São delegações enormes. Eles estão nos oferecendo gratuitamente a formação de um Instituto Confúcio. O que é um Instituto Confúcio? É um instituto para ensinar mandarim. Eles querem interlocutores. Eles dão material, formam os professores e querem formar aqui dentro um Instituto Confúcio. E eu acho que nós devemos ter um plano estratégico para a China. Nós precisamos mandar os nossos engenheiros fazer duplo diploma na China, os nossos economistas e os nossos administradores, porque nós não sabemos negociar com a China. Quando a comitiva presidencial brasileira esteve recentemente na China e queria o apoio chinês para um voto
no assento da Comissão Permanente da ONU, teceu loas à China como um país de economia de mercado, deu à China tudo, e naquele mesmo momento tinha uma meia dúzia de navios abarrotados de soja, com alguns milhões de toneladas, e que por azar o preço dessa commodity baixou no percurso. O que aconteceu? Os chineses abriram e encontraram meia dúzia de besouros, devolve tudo porque isso daqui não está bom. E devolveram, mas eles precisam da soja. Só que eles compraram no dia seguinte a mesma, possivelmente nem saiu dos navios, no novo preço. Ou seja, nós não sabemos fazer negócio com os chineses. Então, para nós, é um plano estratégico. Aprender a falar chinês, mandarim, né? E mandar os nossos melhores profissionais para aprender com eles. Não há dúvida nenhuma. Estou de acordo com o colega. I've spent a lot of time in China, maybe 150 times. I've been going to China since 1975. And just let me give you a couple of statistics. China is graduating 700,000 engineers. India is graduating 350,000 engineers. The U.S. is graduating maybe 60 to 70,000 engineers. Probably half are from other countries than the U.S. So that gives you some sense. Now, I'm just trying to give you some idea of the magnitude of the issue. China's economy is probably the most successful economy in the world for the last 10 or 15 years. And the Chinese economy will eclipse America's economy at some point in the not-so-distant future. So you're right. I think we have to learn how to deal with it, and we can't hide from it. So I think that's one issue. Now, in terms of the financing of the students, I think the students are our future. They're our intellectual property, whatever you want to call it. Brazil's the largest country in South America. If you would benchmark yourself against Mexico, I've been doing a lot of work with Jaime Parada, who was in Vicente Fox's cabinet for 5 years, directing their equivalent of their National Science Foundation, and named CONACYT. CONACYT sponsors the Mexican students studying overseas. In the last 5 years that Jaime Parada was Director General of CONACYT, the number of Mexican students studying abroad under full scholarships from the Mexican government has gone from, I'll tell you the numbers in a minute, and the Mexican population's roughly 100 million, it's probably 120 million, of which 20 million are in the U.S. illegally, and the population of Brazil's 188 million, I think. There are the number of Mexican students studying around the world, England, Europe, U.S., on full scholarships in all areas has gone from 12,000 annually to last year is 17,000. 17,000. And so when you talk about 120, those numbers pale in comparison to what Mexico, a country with a much smaller economy, is doing. And most of those people actually have been returning, according to Jaime, because when they accept the scholarship, they agree to come back. And most of them do come back because they're very patriotic. And they're studying at the master's level, the undergraduate level, and the PhD level.
So here's a smaller country setting people out at all levels. So if you were to talk to Jaime Parada, you would get a very different perspective. And is this an investment? It's a tremendous investment in their future. And they bring back ideas, they bring back technologies. So it might be an interesting suggestion for some of the people from Brasilia to go to Mexico City and talk to Conacyt. And I can make the introduction if the politicians want to go and talk about the success of this program. Eu gostaria de complementar essas informações só com uma opinião e dizer que não são só os chineses. Os coreanos estão fazendo coisa muito parecida. E recentemente o nosso reitor da gestão anterior, foi convidado para visitar 7 universidades coreanas. Ele não é anglofono, ele é francofono. Ele trabalhou, estudou na França, fala muito bem francês. Bom, ao chegar, ele fez as palestras explicando o que é a Universidade de São Paulo. Vejam, os senhores e senhoras, o que aconteceu. Numa delas, ele se sentiu animado, falaram francês com ele, ele perguntou se poderia falar em francês, porque ele se sentia muito mais à vontade do que falar em inglês. O reitor de lá falou, não, pode falar em português. A sala tinha 160 pessoas. O reitor perguntou, mas posso falar em português? Eles vão entender? O reitor que eu recebia falou, bom, uns vão entender muito bem, outros vão entender mais ou menos, mas todos vão entender. A lição é muito simples. O Brasil é mercado para a Coreia. Eles se preparam para vender tudo que eles produzem em países com essa dimensão, como fazem com a Europa também. Só que nós ficamos assistindo o que acontece. Então, isto, eu queria dizer, não são só chineses. Os indianos fazem algo parecido, mas eles têm tantos problemas sociais que aparece um pouco menos do que chineses. Aparece, é que encobre um pouquinho os problemas sociais, mas eles estão parecidos também com chineses e coreanos. Agora, eu gostaria de tocar como comentário final da minha convicção no envio de estudantes de graduação. Eu vou explicar por quê. Existem estatísticas dos órgãos financiadores de pesquisa, CAPES e CNPq e FAPESP, que os estudantes brasileiros retornam. Existe taxa de retorno maior que 95%. Eu ouvi dizer até 98%. Não estou bem certo. Ou seja, temos uma pequena perda. Uma perda que pode ter origem num casamento, o amor ainda existe, né? Ficou e casou, ou num emprego bem oferecido, quem resiste, é uma boa oportunidade. Mas vale a pena, ainda assim. Isso para estudantes que vão fazer seu doutorado fora. Agora, na graduação, é uma outra coisa. Eu sou convencido de que esta é a melhor situação. Eu explico. Na graduação, nós podemos sempre fazer acordos que os nossos estudantes fazem uma parte do curso e fazer acordos pelo qual o diploma duplo é concedido simultaneamente depois que ele voltou e fez mais um período. Garantimos que ele volte. É mais barato. O estudante de graduação não tem mulher, filho, cachorro, sogra para levar. É muito mais barato. É mais motivador para o estudante. Ele se abre para o mundo, ele está buscando uma autoafirmação, ele encontra terreno para o seu crescimento. Eles voltam muito maduros. Nós temos uma experiência muito boa. Nós não perdemos um aluno da Politécnica que não voltou nesses 6 anos
de envio. Nós estamos mandando perto de 100 alunos por ano. E ele está aberto para o aprendizado de novas línguas. É muito mais fácil um jovem aprender. Claro que nessa faixa não faz muita diferença, mas é muito mais fácil para um jovem aprender. O risco é menor. Estabelece laços mais fortes. Então, eu queria dizer, no que diz respeito a brain drain, eu pessoalmente tenho propugnado que a universidade trabalhe mais no envio de estudantes de graduação do que pós-graduação. Até porque isso é o difícil. O fácil é mandar alunos de doutorado, porque, primeiro, as escolas europeias, norte-americanas, asiáticas precisam. Eles começam a ter uma depressão de talentos. Então, eles precisam. E atraem. Eu vou falar francamente a vocês. Bolsas Alban da União Europeia. Eu não gosto. As bolsas Alban, elas são drenadoras. Eu tenho um aluno que está na Holanda hoje, meu colega Fernando Fonseca está olhando para mim. Eu sinto que não é isso que nós queremos cooperação. E por isso eu sou extremamente favorável e um incansável defensor do envio de estudantes à formação durante a graduação. Porque nós precisamos de desenvolvimento aqui. Podemos trabalhar com parceria. Nós temos uma incubadora de empresas aqui pertinho mesmo, onde nós já temos pessoas trabalhando juntos de diferentes nacionalidades. Eu me refiro a um jovem que era do consulado francês, né, e que está incubado aqui. Nos dá um grande orgulho de termos pessoas trabalhando junto. Se nós trabalharmos em cooperação, nós podemos imaginar incubadoras binacionais ou multinacionais. Por que não crescer juntos? Eu gosto muito desta cooperação. Professor, só uma pequena estatística aí em cima dos números que o professor William informou em relação ao México. México, 120 milhões de habitantes, 16 mil estudantes. Brasil, 180 milhões de habitantes. Teríamos que mandar para fora alguma coisa em torno de 26 mil estudantes. Quer dizer, em quanto tempo nós vamos conseguir essa estatística? Mas é certeza que nós temos mais do que isso no exterior. Nós temos os programas CAPES e as FAPES, nós temos mais do que isso. Eu não tenho dúvida. Eu não posso lhe dizer com certeza quanto temos, mas nós temos muitos milhares de estudantes e estão aumentando. Este ano, o presidente do CNPq anunciou um aumento para o ano que vem. Pode ter relações com o que vai acontecer agora em outubro, mas ele anunciou um aumento do número de bolsas e também o valor das bolsas. Eu não tenho dúvida que nós mandamos. Mandamos para... Não saberia dizer se são tantos para os Estados Unidos. O Brasil tem se dirigido mais à Europa por diferentes razões. Facilidades de visto, a questão da receptividade. É uma questão política essa, mas nós temos mandado dessa ordem, mais de 20 mil estudantes por ano. Professor Adner, me permite só um adendo, concordo com tudo que o professor Adner disse, mas se fizermos essa conta, então nós temos que, na FEA, nós estamos mandando 5%, né? Para ser real, o cálculo é quase 8% dos nossos alunos de graduação para o exterior. Somando da Poli. Agora, eu tenho contato com os colegas das outras escolas e o número é muito pequeno e algumas escolas nossas da USP não têm CCINT. Até eu soube que a nossa reitora parece que vai desenvolver, até o professor Adner deve estar à frente disso, um movimento para que cada escola da USP tenha a sua CCINT interna e possa então fomentar. Porque eu tenho, às vezes, alunos da FAO, por exemplo, que me procuram, da ECA, que me procuram, dizem, eu quero ir para uma escola, quero ir para Bolonha, quero ir para Roskilde, quero ir para esta ou aquela escola, e eles não têm ainda esse serviço. Se nós calculássemos que nós temos 60 mil alunos de graduação, 50 mil alunos de graduação em todas as escolas da USP, e formos, digamos, daqui a algum tempo, imaginar que todas as outras escolas, as 37 unidades de ensino, né, da universidade, 38, agora 40, já considerando tudo, né?
Nova escola de engenharia química. Química, isso. Então, e se considerar, então, 50 mil alunos, 8% disso, né, seriam 4 mil alunos da USP fora. Né? Então, não temos isso aí. Né? Quer dizer, então, realmente temos um campo para desenvolver. E as outras universidades, o que eu fico, às vezes, mais preocupado quando eu digo que, e digo isto, né, com todo orgulho, que a USP é a escola que tem realmente o maior volume de intercâmbio do Brasil, ao mesmo tempo é um motivo de que as outras universidades federais, né, o sistema federal e as estaduais, também poderiam estar fazendo este mesmo esforço, e aí talvez nós chegássemos mais perto deste número, porque realmente, se nós olharmos o México com 17 mil estudantes por ano, é incomparável. Professor, mas não esqueça que os mexicanos vão a pé para os Estados Unidos. Sim, eles vão a pé mais rápido. They just cross the border. They don't have to. You know, for us, our students they spend about $5,000 US dollars per semester for transportation and lodging and fooding and so forth. Mas de qualquer forma, eu gostaria de complementar dizendo, a USP tem 247 convênios acadêmicos internacionais ativos. 247. Tem perto de uma centena em negociação, porque agora se acelerou. Quase todas as unidades, depois de umas reuniões que fizemos no Conselho Universitário, concordaram em montar as suas unidades de cooperação internacional. Tínhamos 18 das 38 unidades de ensino, tínhamos 18 no semestre passado, nós já estamos com 27, estamos chegando lá. A USP recebeu no ano de 2005 1.169 estudantes estrangeiros e enviou um pouco mais do que isso. São números que podem parecer pequenos, mas a tendência é crescer muito. Muito bem. Eu queria então, acho que a gente está meio no adiantado da hora, queria começar agradecendo aquele moço lá atrás, que é um exchange program. Está voltando da Alemanha, Daniel? Austrália. E gentilmente trabalhou conosco esses 2 dias, escondidinho lá, e é um que retornou da Austrália, não ficou lá não. Obrigado. Então, pessoal, acho que a gente, heroicamente, alguns conseguiram ficar até aqui ao final, e o professor gostaria de ficar discutindo mais, né? O professor adora discutir, né? E, então eu queria muito agradecer esse povo que ficou até aqui agora. Eu acho que o que a gente pode mostrar é que nós fizemos o primeiro seminário de inovação em pequenas, só para ver que é o primeiro seminário. A gente espera que isso germine, e foi a nossa contribuição, junto com vocês e junto com os nossos convidados, que desde os Estados Unidos, da Itália, de Santa Catarina, gente de São Carlos, do Rio de Janeiro, nos ajudaram a discutir. Vocês viram que em 2 dias a gente discutiu desde políticas públicas e pequena empresa até essa questão de intercâmbio. Então, se alguém tiver mais alguma palavra que se quiser falar, eu estou por encerrado o nosso seminário e agradeço muito e homenageio vocês. Eu acho que quem quer falar? Gregório. Eu, como sempre, no fim, eu quero falar alguma coisa. Estou conversando aqui com a Adnei, que infelizmente nós não temos aqui, mas seria muito interessante. Temos uma experiência muito boa na Poli, que é o Centro Minerva de Empreendedorismo, né, que já existe há 2 anos e trabalha extensamente com os nossos alunos de graduação. Né. É uma iniciativa que a escola tomou também, e que eu acho que é bom destacar. Legal, obrigado. O Gregório já tinha me falado. E como essa, para vocês terem uma ideia, aqui no campus nós temos 8 incubadoras. 8. Temos incubadoras de cooperativas aqui dentro, para quem não sabe. Então, o esforço é grande. Quer dizer, como a gente viu, não faltam programas, faltam coisas que acho que afetam todo mundo e conosco também. Fica a mensagem de que esse é o primeiro, esperamos que seja o primeiro de uma grande série. E agradeço mais uma vez a todo mundo. Obrigado.
very much once again. Thanks very much to you. We're going to